Não ora, não jejua, não lê a palavra. Não aplica os princípios que estão ali registrados. Uma coisa é você pegar a Bíblia e ler para conhecimento. Mas a Bíblia não foi nos dada para somente conhecermos. Ela foi escrita para a nossa transformação, não para a nossa informação. Entendeu? A Bíblia, que nós sabemos, ela tem que descer os 45 centímetros até o coração e tornar-se uma atitude. Isso é poder de Deus. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem... Porque o poder de Deus está nas Escrituras. Está na palavra dele. E nós precisamos desse poder no nosso dia a dia, se nós queremos vencer. Se você tentar viver baseado na sua força, viver o Evangelho na sua força, você não chegará nem perto de onde Deus deseja que você chegue. E você vai ter uma vida cristã frustrada. Você precisa do poder de Deus na tua vida. Você precisa liberar este poder de Deus na tua vida. Você entendeu? Quando você tem um problema na sua empresa, você não tem que ficar mascando chiclete, xingando, falando palavras torpes, se irritando. Você tem que dobrar o teu joelho, você tem que dobrar a tua fronte e falar assim: me ajuda, que eu não estou conseguindo sozinho. É assim que funciona. Eu conheci um senhor chamado Seu Ferraz. Ele trabalha na antiga Telesp, lá na Baixada. Ele era conhecido como um homem de Deus, que resolvia tudo através da oração. Em todo lugar que chegava aquelas unidades grandes, antigamente da Telesp, uns 20 anos atrás, e tinha um monte de problemas, chamavam todos os engenheiros técnicos, e todo mundo tentando resolver o problema, ninguém conseguia. Quando ninguém resolvia, telefonavam para o Ferraz. Chama o homem de Deus, o Ferraz. Como o Ferraz? Ele é homem de Deus, chama ele. E chamava o Ferraz se colocava em frente ao painel e falava assim: Senhor Jesus, só pode mostrar o meu defeito? E aí todo mundo ficava ali e falava: sai do mundo, por favor. Sai do mundo. Vocês estão me atrapalhando. Jesus, você pode mostrar o meu defeito? E aí Deus colocava na mente dele exatamente o que estava defeito. Ele ia lá, clique, ligava toda a unidade de entrada em funcionamento. E ele fez isso durante 10 anos. Quando ele se aposentou, foi um problema. Sabe por quê? Porque não tinha mais o nome de Deus na empresa que fazia as coisas funcionarem através da oração. Queria você ou não, o grande problema é que a gente não acredita no poder de Deus. Você acha que Deus não tem poder para te mostrar o que está quebrado numa máquina? Você acha que Deus não tem poder de te dar sabedoria e conhecimento que você precisa para passar por qualquer situação que você esteja passando? O problema é que nós não cremos verdadeiramente nesse poder, no uso desse poder. Muitas vezes a nossa fé não alcança a vivência desse poder na nossa vida. Nós vivemos vida natural. Nós cremos num Deus sobrenatural, num poder sobrenatural, mas vivemos de maneira natural, de forma natural. E não é isso que Deus tem para nós. Deus quer que nós vivamos muito mais além do que vive o ímpio. Além de crer no poder de Deus, você precisa também crer na infalível resposta de Deus. Querido, entenda o que eu vou falar aqui. Não existe colega de trabalho, não existe amigo, não existe parente, tio, primo, esposa, seja lá quem for, que vai acertar sempre com você. Não existe uma pessoa que não tenha falhado com você em uma ocasião ou outra. Falhamos para com eles da mesma maneira. Você falha toda semana. Às vezes você falha todo dia. Você falha até todos os períodos do dia. Nós falhamos. Isso é do ser humano. Falhar e falhar. Mas Deus, Ele promete atender quando clamarmos por Ele. O que Ele diz? E tudo que pedirem em oração, se crerem vocês... Mas entenda, por favor, é tudo segundo a vontade de Deus. Não é tudo que seu coração deseja. Se Deus desse tudo que nós desejássemos, nós estaríamos perdidos, irmãos. Graças a Deus, Deus nos dá tudo que nós pedimos. Ele dá tudo que nós precisamos. Entenda que um homem cheio do Espírito Santo, ele vai pedir conforme a vontade de Deus, não se conforme a vontade dele. E aí está o grande problema, que tem uma confusão nesses textos. Tem muita gente pregando: é só pedir em oração, crente, vocês receberão, é só pedir, tem que pedir um carro, tem que determinar aquele emprego. Querido, primeiro que você não determina nada para Deus. Deus é o determinador, não nós. Nós suplicamos, nós imploramos, nós pedimos. A palavra de Deus diz que nós não sabemos nem pedir como convém. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos pedir o que convém. E graças a Deus que Deus não dá o que nós pedimos, mas nos dá tudo o que nós precisamos, querido. Você tem que entender isso de uma vez por todas. Você vai pedir e vai receber. Deus promete atender quando clamamos por Ele.
Aí no Salmo 34, no versículo 7, ele fala: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Primeiro tem que se deleitar no Senhor. Primeiro tem que viver com intimidade com o Senhor. Somente alguém que tem intimidade com Deus sabe pedir conforme o coração de Deus. Tem muita gente querendo falar de Deus em público, mas não fala com Ele no particular. Quem não fala com Deus no particular, não pode falar de Deus em público. Você tem que ouvir a voz de Deus. Você tem que deleitar no Senhor. Aí você vai saber pedir exatamente conforme a vontade dEle, não conforme a sua. Entendeu? Deus tem prazer em satisfazer o coração do filho que busca a sua intimidade. Pois o filho que busca a sua intimidade busca as coisas que Deus gostaria de dar a ele. Você entendeu isso? Isso é muito sério, meu querido irmão. Deus sempre nos dará o melhor, mesmo que não seja o que nós esperamos receber. Deus jamais vai dar meia boca para você. Deus não é. Entendeu? Deus não vai dar qualquer coisa para você. Se Deus deu, é porque Deus teve um propósito, mesmo que você não entenda. Mas nós não entendemos, nós somos limitados. E às vezes acontecem algumas coisas na nossa vida que nos desanimam. Que nós falamos assim: não aguento mais, estou cansado. Será que Deus não vê minha necessidade? É até engraçado isso, né? O Senhor, que é dono de tudo e sabe dos seus pensamentos antes que você os coloque na boca. A palavra de Deus diz que antes que chegue na boca, você pensa, Deus já sabe. Você acha? Não é muita pretensão do ser humano achar que Deus está errando? Achar que Deus está se atrasando? É muita pretensão, não é? Nós precisamos entender que Deus tem sempre o melhor para nós. Deus nos protege até de nós mesmos. Viu? Proteção de Deus é tão forte que Ele te protege até de você mesmo. Protege mesmo, meu irmão. Pois se pedimos fora da sua vontade, Ele não ouve. Pois só nos dará aquilo que estamos preparados para receber. 1 João, capítulo 15, versículo 14 a 15, diz exatamente isso. O que diz lá? E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fazemos. Mas você está pedindo coisa que Deus não vai te dar nunca. Pode pedir à vontade. Deus não é um pai inconsequente. Ele só nos dá aquilo que nós precisamos. Amém? Você entendeu isso, irmão? O cuidado e fidelidade de Deus para conosco são extraordinários. Nós vamos descansar nesse atributo. Deus não falha. Deus não erra contigo. Deus sempre dará o melhor para você, mesmo quando parecer não ser melhor, mesmo quando você se sentir, injustiçado, mesmo quando você achar que Deus está demorando demais, como Maria e Marta falam, você demorou demais. Se eu tivesse vindo, não estaria vivo. Só que Deus não queria só curar, Deus queria ressuscitar Lázaro. Deus às vezes quer fazer alguma coisa muito maior na nossa vida e nós começamos a ser um empecilho da obra de Deus em nós mesmos. Não são as pessoas que impedem, você impede a obra de Deus. Deus muitas vezes quer te dar algo, você começa a reclamar, quando Ele começa a agir para mover tudo para aquilo que Ele quer te dar, e você já começa a reclamar, porque você não consegue entender, porque você não tem intimidade com o Senhor. E se você não tem intimidade com Deus, você não consegue entender a mente de Deus, porque a mente de Deus só tem aquele que está cheio do Espírito Santo. Essa parte do poder de Deus não é muito pregada nas igrejas. Esse poder não é desencadeado na vida das pessoas. Então a pessoa fica pulando no poder, e cai no poder, e grita no poder, mão para cima, cai para trás, roda, a profecia, tudo poder, poder, poder. Só que esse poder fica lá dentro. Esse poder na vida das pessoas, no dia a dia, nas orientações, na direção, nas decisões que a pessoa precisa tomar, parece que as pessoas não têm. Então eu vejo pessoas cheias de poder na igreja, vai chegar lá, não sabe fazer negócio, vai achar que sem fundo, se arrebenta a conta dos irmãos, faz um monte de asneira, irmão. Cadê o poder de Deus que estava na vida dela quando ela estava pulando na igreja? O poder de Deus, meu irmão, não é só para dentro da igreja, o poder de Deus é para a vida. Só que esse poder, essa face do poder, ou seja, essa aplicação do poder, não é pregada. Ou se é pregada, é relegada a segundo plano, é colocada em segundo plano. Então nós precisamos mudar isso na nossa vida. Nós vamos ser uma comunidade que entende que o poder de Deus é para ser vivido a cada momento do nosso dia. Entende isso, meus irmãos? Não tem nada contra o poder de Deus.